E o Agricultura BR começa essa edição falando a respeito de como que deve ser a próxima temporada, safra 2017-2018 para a soja. E olha só, previsões, assim, fazendo um resumo em relação aos números apresentados por uma consultoria privada, é de haver uma ligeira queda para a produção brasileira, deve ter também elevação na área de produção, e se você tem aí uma equação que mostra produção menor e área um pouco maior, é porque a produtividade cai. Esses são os números que foram apresentados na última sexta-feira pelo Safras e Mercados, empresa de consultoria brasileira, e que destacamos agora. Vamos ver então os primeiros dados mostrando primeiramente a relação de produção de acordo com essa empresa. Aqui a produção da 16-17, estimada em 113.930.000 toneladas. Uma ligeira queda para 113.200.000 toneladas. Essa é a previsão de Safras e Mercados em relação à produção brasileira de soja. De acordo com a empresa de consultoria, o Brasil deve ter a maior área da história com destino à produção de soja. Então, observe, o Brasil vai subir um patamar muito forte, vai subir para mais de 35 milhões de hectares a sua área destinada à produção de oleaginosa. Veja só, oleaginosa ou a soja, aqui chegando aqui, comparativo com a 16-17, mostra tudo, né? Você observa que na 16-17 foram destinados 33.640.000 hectares para a produção de soja. A 17-18 deve alcançar 35.490.000 hectares. Portanto, um aumento significativo na ordem de 5% entre a safra 16-17 e a 17-18. Então, observou aí que, principalmente, safra de soja sobe muito. Nós temos aí um aumento bastante significativo, quase 2 milhões de hectares em relação à produção de soja. É mais ou menos o que aconteceu também com as áreas de produção norte-americanas entre a 16-17 e a 17-18, na qual 17-18 os americanos já estão com elas todo no chão, em fase de desenvolvimento. Mas olha só, se nós temos uma área de produção maior e temos um efetivo esperado de produção menor, evidentemente a produtividade deve recuar. É o que estima a Safras e Mercados. Nós trazemos aqui os dados, nós trazemos aqui a 16-17 com uma safra em que o clima ajudou demais nas principais regiões produtoras do país, nos principais estados produtores. Teve uma produção de 56,30 sacas por hectare. É bastante elevada a produtividade pela safra de soja no Brasil, deixa para trás os Estados Unidos com facilidade. 17-18, 53,41 sacas por hectare na média nacional. Então, recua um pouco aqui a produtividade no Brasil, entre 16-17 e 17-18, mas ainda assim mantém-se bastante elevada, de acordo com essa consultoria privada. Os produtores de soja do Brasil que ainda estão comercializando a sua produção da temporada 2016-17 têm encontrado nas últimas semanas um mercado que oscila bastante. A soja negociada na Bolsa de Chicago tem sido mexida principalmente por conta do clima nos Estados Unidos, já que o país já se encontra com a nova safra nos campos. Além disso, tem o dólar aqui no Brasil, que influencia diretamente na cotação da oleaginosa no país. O dólar também tem se movimentado bastante frente ao real nas últimas semanas. Isso impacta nos valores de negociação da oleaginosa aqui no Brasil. Na última semana, as cotações nos portos do Brasil ficaram assim. Veja só, no Porto de Paranaguá, a segunda-feira da semana passada, dia 17 de julho, abriu pagando R$ 72 no valor de cada saca do grão. Na terça, dia 18, cotação ia para R$ 73,50. E no dia seguinte, quarta-feira, dia 19, voltava a recuar R$ 1 por saca, fechando o dia R$ 72,50. A quinta-feira, dia 20, registrou o valor de R$ 73,60 por cada saca de soja negociada no Porto Paranaense. E a sexta-feira fechou a semana com a cotação a R$ 72,50, registrando o acúmulo de 0,69% de alta no acumulado da semana. No Porto de Santos, a oscilação também aconteceu para a saca da soja na semana passada. Vamos rever então os preços, saber a quanto que o produtor negociou. Veja que a semana começava com o valor a R$ 72 a saca também. No dia seguinte, dia 18, ganhava 50 centavos, vinha para R$ 72,50.
Quarta-feira, dia 19, caía para R$ 72,00 a saca. A quinta-feira registrou o mesmo valor, R$ 72,00, e fechou a semana no Porto de Santos, cotada a R$ 73,00 por saca. Porto de Santos, portanto, encerrando a semana com valores mais altos na comparação com o Porto de Paranaguá. Por falar em preços pelo Brasil, o Agricultura BR quis saber nas principais estados produtores de soja, qual foi a porcentagem de ganho, quais foram os estados que realmente ganharam mais com soja, ou o produtor rural teve uma proposta melhor nos últimos 30 dias, a contar desta segunda-feira, 24 de julho. Então, elaboramos um estudo que mostra como que foi o desempenho dos 5 principais estados produtores do país, e claro, a média nacional também, mas entre 24 de junho e 24 de julho. E aí chama a atenção que o estado do Mato Grosso, nesse período, foi aquele que teve a melhor proposta, né? Teve a melhor alta em relação aos 5 maiores produtores da soja em todo o Brasil. Vamos acompanhar então os destaques aqui, todos os estados. Consideramos a mínima e a máxima em cada um deles para chegar numa média estadual e aí sim calcular o que aconteceu entre uma data e outra em relação aos preços com a oleaginosa. Então aqui nós temos na cor verde os 5 principais produtores de soja do país, na cor vermelha a média nacional. Observe que aqui nós temos os valores que estão aparecendo no topo das colunas é em porcentagem, a porcentagem de alta para o período dos últimos 30 dias. Tivemos aqui no Mato Grosso do Sul valor agora encontrado de R$ 58,00 por saca de 60 quilos e uma alta nos últimos 30 dias de 3,56%. Então, Mato Grosso do Sul, entre os 5 maiores estados produtores do país, é o estado que tem o menor valor pela saca de 60 quilos. É importante lembrar que Mato Grosso do Sul tem toda uma questão tributária bem complicada em relação aos preços que a serem comercializados. Tem que ter o mesmo valor pago para a situação interna do que se tem para o valor de exportação, senão a tributação fica maior. Mato Grosso do Sul é bem complicado com relação a isso, 3,56% de alta no Mato Grosso do Sul em 30 dias. Já o Paraná, que teve valor médio agora alcançado de R$ 66,50, alta de 5,15% nesse estado no período considerado dos últimos 30 dias. Rio Grande do Sul, valor médio encontrado R$ 67,50 por saca de 60 quilos. A alta nos últimos 30 dias foi de 5,88%. Estado de Goiás. Goiás alcançou R$ 61,75 por saca de 60 quilos, uma alta de 7,39% para esse estado. E já o Mato Grosso, R$ 61,50 a saca de 60 quilos, bom valor no estado do Mato Grosso, que vem encontrando algumas situações para melhorar, né, tentar lidar com todos os problemas logísticos que há no estado, alcançou a maior alta entre os 5 maiores produtores de soja do Brasil. 7,41% de alta, muito próximo a Goiás, mas ainda supera com 7,41%. A média nacional, considerando os maiores estados, todos os estados produtores, ou os 10 maiores, ficou com R$ 63,05, alta nos últimos 30 dias de 5,34%. Destaques aqui do Agricultura BR, mostrando o que acontece com os valores da soja nos principais estados produtores do país.